Eu vou te dar 5 dicas de como você consegue gravar conteúdos profissionais utilizando apenas o seu celular. Evaldo, dá um oi pra galera aí. Opa. Ó, o Evaldo aí vai estar se metendo no meu vídeo de vez em quando. A primeira dica, sem enrolação, é iluminação. Você precisa de uma iluminação correta, principalmente se você estiver gravando com o celular. Por quê? O celular ele não tem a mesma qualidade de uma câmera. O celular ele não tem tanta profundidade igual uma câmera. O celular ele tem limitações e ele não tem lentes profissionais. Então, pensando nisso, a iluminação se torna peça fundamental para uma gravação minimamente com qualidade quando você utiliza o seu celular. Então, o que eu te indico? Primeiro, equipamentos. Quando a gente fala de iluminação, tenha um off-the-box, um tripé para fazer a luz principal, que fica a 45 graus de você, vindo de cima para baixo para preencher o seu rosto. Tenha um bastão de LED que ele possa fazer essa luz de recorte vindo de trás, apontando aqui para poder fazer o recorte. Você pode ter abajur também para poder utilizar no seu cenário e iluminar o fundo do seu vídeo, não ficar um vídeo muito escuro, com um cenário muito apagado. Você pode utilizar muito abajur para poder preencher o seu cenário. O cinema utiliza muito isso, inclusive. Então, o primeiro ponto que você tem que se atentar é a iluminação. Ah, César, não tenho nenhuma condição de ter luzes profissionais, não tenho dinheiro para estar investindo. Então, o que eu te indico? Primeiro, é você gravar durante o dia, perto de uma janela, a 45 graus, ó, você fica assim, não é de frente para a janela, você fica a 45 graus, porque você vai usar a luz do dia para preencher o seu rosto. Beleza? Você não ficar com a luz chapada no seu rosto, você fica lá fazendo uma luz, porque quando a gente fala de iluminação, a gente não tá falando de luz, a gente tá falando de sombra. Então, para você ficar esteticamente bonito, cinematográfico, você precisa criar uma sombra no seu rosto. É uma sombra fraca, não é uma sombra forte, mas uma sombra que geralmente fica no lado, que fica, tipo, por exemplo, 45 graus, ele vindo daqui, a sombra fica aqui mais ou menos no seu rosto, ele fica marcando o teu rosto. Então fique na janela a 45 graus, você também não fica em cima da janela, você fica um pouco afastado e você fica assim de lado para a luz vindo por aqui. Ah, César, mas eu não tenho condição só de ter a luz do dia a dia, não tenho condição de ter mais nada. Então o que é que eu te indico? Se você não pode ter um ring light, um bastão de LED, por exemplo, você pode comprar um isopor, uma placa de isopor e colocar a 45 graus também, beleza? A luz vem aqui, aí a luz do dia vem, o isopor fica aqui do outro lado, vou até pegar aqui o isopor, ó. Pronto, ó, o isopor, ó. Então aqui isopor. Ele vai rebater a luz pra você. Então a luz vem, ela vai lá, vai bater no isopor e vai voltar no teu rosto, tá? Então eu te indico comprar pelo menos isopor. Isso aqui não deve ser nem 10 reais, acho que é 5 reais. Sabe, Evaldo, o preço disso aqui? Não, mas eu acho que não deve ser muito caro, não. Deve ser uns 5 contos isso aqui, pelo amor de Deus, gente. Se você não tiver condição... Ah, não consigo comprar o isopor. Aí, pelo amor de Deus, aí complicou minha vida. Aí você só usa a luz do dia mesmo também, tá bom? Dito isso, então você tem que se preocupar com iluminação. Iluminação se torna fundamental quando você quer gravar conteúdo utilizando o celular. O outro ponto, e não menos importante, você precisa de um tripé. Ah, César, um tripé? Como assim um tripé? Você precisa de um tripé para deixar o seu celular estático. É muito feio, você precisa primeiro de um tripé que fique, você consiga ajustar, se é mais alto, mais baixo, mais inclinado, mais pronto, mas você precisa de um tripé, para não ficar igual um tiozão com a câmera assim em cima do móvel, apontada pro teu rosto, fica assim de cima para baixo, não é pra câmera, hoje eu vou... Não, você tem que pensar pelo menos em deixar o seu celular, né, na altura dos seus olhos, bonitinho, regulado. Então compre um tripé. Não consigo ter um tripé, César, aí você coloca no móvel como dá mesmo, porque é o que eu sempre falo. Começa com o que tem e depois melhora. Beleza? Então, de equipamento, que na minha opinião é mais importante, é áudio. Então compre pelo menos uma lapelazinha dessa da Holy Land, tem lapelas mais baratas também, tem da J, o que eu te indico muito, é J12 da Ulanzi, mas compre uma lapela. Se não, ah, César, eu não tenho uma lapela, mas eu tenho um microfone shotgun que fica em cima do celular, tudo bem, mas tenha um microfone. O áudio, ele se torna peça fundamental quando a gente fala de audiovisual. As pessoas assistem vídeo com baixa qualidade, mas com bom áudio, mas elas não assistem um vídeo com boa qualidade e com áudio ruim. Então o que eu te indico é, compre um microfone minimamente decente. Ah, César, não tenho condição de ter um microfone. Então vá num espaço, num ambiente que não tenha eco, que você não tenha muito barulho de fundo, que você esteja isolado, que você consiga gravar. O ideal, geralmente, salas que tem cortina, que tem sofá, que tem tapete, esse tipo de ambiente, ele retém o áudio e tira o eco. Ele ajuda muito, mas tem que ser um ambiente que não tem ruído. Então, se você não pode ter uma lapela, fique num ambiente minimamente com um volume controlado. Beleza? É que eu te indico muito. Equipamento se torna fundamental. Pelo menos um tripé e uma lapela para você produzir uns conteúdos minimamente com qualidade. A próxima dica que eu te dou, eu já falei de iluminação, eu já falei de microfone, tripé, esse tipo de coisa, é o que eu chamo de regra dos textos. Eu vou abrir aqui, vou até colocar aqui no exato momento para poder gravar
a tela do meu celular. Aí, opa, eu liguei foi o flash, Evaldo. Pera aí, vou botar aqui pra gravar. E eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. O Juan coloca aí na tela pra vocês. Quando você abre seu celular, se não tiver isso, você vai nas configurações, tá certo? Você vai nas configurações e você vai ligar esses grids que ficam assim. A gente chama isso de regra dos textos. Se você vai gravar na vertical ou na horizontal, você tem que partir do princípio que existe esses textos. E você tem que preencher ele da maneira correta. Por exemplo, aqui, Evaldo, fica centralizado aí pra galera. Ó, volta aqui. Quando você fala de regra dos textos, você tem que, primeiro, centralizar da maneira correta, colocar nesse pilar do meio, colocar o personagem principal do vídeo. Outro ponto que você tem que se atentar, você tem que preencher cada texto da maneira correta. Então, por exemplo, o olho, tenta colocar nesse texto de cima, aqui do meio, como tá aqui o Evaldo no exato momento, ó. Tenta deixar ele mais próximo e lembra de criar um cenário. Tudo que aparece no texto do lado direito, do lado esquerdo, no de cima, no de baixo, no do meio, é sua responsabilidade. Isso tudo compõe a sua imagem. Então, utilize os textos da sua câmera para compor a sua cena. Então, o que você pode fazer aqui, coloca um abajur aqui, coloca uma cortina aqui, coloca aqui deixa na altura dos olhos, não fique assim, não fique assim, coloque correto, na altura dos olhos, e o texto exatamente onde está o olho aí do Evaldo. Então, quando a gente fala da regra do texto, é como você vai construir toda a sua fotografia, melhor falando. No audiovisual se chama assim. E a quinta e última dica que eu vejo como fundamental é você gravar com a câmera de trás, a câmera traseira. Fala, Val. É a quarta dica. A quarta dica? O Evaldo me corrigiu aí. Vai ser 4 dicas também, mas por que tem que ser 5 dicas? Esse negócio de 5 dicas é só pro SEO. Tem um negócio no YouTube que a gente chama de SEO. É SEO. Que é o mecanismo de pesquisa do YouTube. Então, quando a gente coloca 5 dicas de tal coisa, é só para ajudar a ranquear o vídeo nesses mecanismos de pesquisa. Apenas um teste. Se eu te dei 4 ou 5 dicas, se eu te dei 10 dicas, pra mim tanto faz, né? Se você achar ruim, aí desculpa aí, fiz o clickbait. Eu sou culpado, Evaldo? Não é culpa do editor. A culpa é do editor. A culpa é do Evaldo, é do Juan. Quem mais vai editar isso aí? O Dudu não, né? O Juan. A culpa é do Juan. Viu, Juan? A culpa é tua. Beleza. Então, a quarta dica, de acordo com o Evaldo, mas na minha opinião é a quinta dica, vai ser a quinta dica, então... o que eu vejo como fundamental é, primeiro, você grava com a câmera traseira. A câmera frontal não é boa o suficiente. Ela não tem nitidez suficiente. Ela tem menos profundidade do que a câmera traseira. Lembra, você está gravando com o celular ele não tem lente de qualidade. Ele não é feito para... Obviamente, os celulares já avançaram muito, cada vez mais crescendo, ou que a gente chama de vídeos mobile, a qualidade está melhorando, enfim, mas ele não tem profundidade de uma câmera, ele não tem as mesmas funcionalidades que uma câmera tem. Então, por conta disso, é importante que você use o melhor que você pode usar do seu celular. Então, ó, utilize a câmera traseira e sempre, absolutamente... agora a quinta dica, tá? Sempre limpe a lente do seu celular. Pelo amor de Deus. O que tem de tiozão gravando vídeo, não sei o que, tá tudo borrado. Aí o cara, eu tenho um iPhone de última geração e a nitidez é horrível esse celular. Não, é porque você pega, tá no seu bolso, você tá com o dedo aqui, aí você vai lá e grava, e aí, sobrinho, tudo bem? Então, pelo amor de Deus, ó, limpe a lente do teu celular, beleza? Antes de gravar um vídeo. Então, lembra, use a lente, eu ia falar frontal, mas é a lente das costas, mas também não é nas costas, né? Lente traseira, utilize a lente traseira e limpe a lente do seu celular, tá certo? Essas são as dicas de como você consegue gravar vídeos de qualidade utilizando o celular. Iluminação, microfone, um tripé, beleza? Usar a lente traseira, a regra dos textos para você compor a sua imagem, limpar a sua lente, são algumas dicas que são fundamentais na hora de você for gravar um vídeo. Tem mais alguma coisa, Walter? Falta aí? Acho que é isso. Falta mais alguma coisa? Nada? Eu acho que tendo isso aí já dá pra fazer um vídeo da hora já. Então pronto. Então se você gostar, se inscreve no canal, curte, deixe seu comentário. O seu comentário é fundamental na minha opinião. Por quê? Porque eu pego o teu comentário, eu vejo se meu vídeo tá bom ou tá ruim. Eu posso transformar outro vídeo utilizando o teu comentário. Então deixa o comentário aí, beleza? Se inscreve no canal, é nóis.